Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível. Prazá a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. A emissária, que parecia não se dar conta de nossa presença, avançou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como se lhe fora um filho doente. O perseguidor aguardou-a, ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se, tocando-o quase, e falou, humilde. Que fazes tu, Camilo, cerrado à comiseração? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorque-o, cruel. Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Odiar, tornou Cipriana, sem se alterar. Sabes a significação de tal atitude? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento só em ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quantos se valem desse título, para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de reflexão de um amigo ignorante ou infeliz, para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição de vítima não te confere santidade, vales-te dela para semear, na própria senda, ruína e miséria, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia, perdido de ilusão na mocidade turbulenta, no entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no espírito mínima réstia de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora, na postura do famulento chacal. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com o Cristo, preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Extrema palidez cobria-lhe o rosto e, quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade. Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até ao lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. Meu companheiro não hesitou. Voltando-se para mim, obtemperou. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar, conduzamo-lo nós ambos. Dando-lhe nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia, compreendendo, talvez, a inanidade de qualquer rebeldia, deixava-se levar sem protesto. Colocamo-nos, assim, em jornada rápida. Em breves minutos penetrávamos confortável residência, onde uma senhora, na sala de estar, tricotava, junto de 2 filhos pequeninos. A conversação doméstica era doce, cristalina. Mamãe, dizia o menorzinho, onde está o neneco? Voltou ao serviço. E Celta? No colégio. E Marquinhos? Também. Eu queria todo o mundo aqui em casa. Para quê? Indagou a genitora, sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou, ontem à noite, como estava aflito e abatido. A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou, em tom firme. Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade, e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Lançou inteligente olhar sobre a criança e acentuou: vá distrair-se, Guilherme, vá brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando, como se indiretamente percebesse nossa presença, enquanto a senhora súbito abandonava o tricô, para chorar num quarto, à distância. Acompanhávamos a cena, comovidos, quando Cipriana se dirigiu a Camilo, desapontado. Continuemos. Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física, noutro tempo, contraindo assim dolorosa dívida, entretanto, a voz deste menino devotado à prece não te sensibiliza o espírito endurecido?
Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele, exaustivamente, para retificar-se perante a lei. Compreendendo a responsabilidade terrível, assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão, meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos, no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Se cometeu falta grave, tem feito o possível por erguer-se, numa vida nobre e útil. Amparou devotada mulher no instituto do casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem, através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material, todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disto, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Quanto a ti, que fizeste? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão o de extermínio, o de esforço detestável tem sido o objeto exclusivo de teus intuitos destruidores. Teu sofrimento, agora, nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor, para descer tanto na escala da vida. A benfeitora fez breve pausa, fitou-o compadecidamente, e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário, alaia de juízo irrecorrível. És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal, a que te conduziste. Passamos longo tempo, na atitude da serpe venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor Todo Misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados, em peregrinação aos círculos maiores. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações, que o perseguidor, dantes frio e impassível, prorrompeu em pranto. Malgrado tal modificação, alçou o indicador na direção de Pedro e exclamou: Quero ser bom e, todavia, sofro. Confrangem-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Aqueles soluços, a explodirem-lhe da alma torturada, feriam-me fundo o coração. Como não chorar também, ali, ante aquela cena simbólica? Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis. Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir através do amor. Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou: quem de nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente, ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta, para a obra-prima de estatuária. Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta-a. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao pincar o resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou, depois de breve silêncio. Chora.
Desabafa-te. O pranto de compunção tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a emissária por minutos. Seus olhos muito lúcidos pareciam agora vaguear em paisagem distante. Recolheu Camilo, quase maquinalmente, nos braços, conservando os contendores conchegados ao peito, qual se lhes fora mãe comum. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhoso olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu. Comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeitosas. Ó meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor mos deu, o Senhor mos retomou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil, em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava, entretanto, quando a lepra acometeu minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo, contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro em mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me Ele, um dia, todas as graças da saúde e da mocidade, retomando, em seguida, esses bens, que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer, para santificar a esperança? Que não precisarei ainda, para lograr o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, se não vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestado a misericórdia infinita, mas em vão? Foi, então, a vez de Camilo ajoelhar-se. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz, que lhe atravessava o coração, qual venábulo de luar cristalino. O infeliz, genuflexo agora, beijava-lhe a destra, num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas. Sim, disse ele, chorando, não me falaríeis desta maneira, se me não amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. E, como acontecera a Pedro, também gritou: Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões. Desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e, num triunfante sorriso de ternura materna, enlaçou-o o ex-perseguidor, murmurando: Abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos! A providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou-o ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E, antes de despedir-se, notificou ao meu orientador, irmão Calderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite, em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã, em definitivo. Precisamos salvar-lhe da loucura total a filhinha. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz me delvava o espírito. O assistente tocou-me o ombro e falou: O coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta, há que ser o homem animado da força divina, que flui do jejum pela renúncia, e da luz da oração, que nasce do amor universal.
Dispunhamo-nos a reconduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou à sala, em traje de sair, e disse aos meninos: Preparem-se, filhinhos. Visitaremos o papai dentro em pouco. Transportamos Pedro ao leito, dispensando-lhe os cuidados possíveis. Em breve, despertava a sorrir, melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo, refletia ele, espungiraiu-lhe de negrores a cabeça, como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrida 1 hora, a esposa e os filhinhos penetravam no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tivera um sonho iluminativo, assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos, transbordantes de luz. A esposa, ouvindo-o, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino cheio de fé viva, tomou a destra paterna, osculando-a com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz e, recordando Cipriana, com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal, que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. 6. Amparo fraternal. Noite fechada, encontramo-nos à porta de aposento modesto, em santuário humilde. Gentil irmã de nossa esfera nos aguardava no limiar, saudando-nos, atenciosa. Avançou Calderaro, perguntando: E Cândida, como passa? Muito bem, deve estar conosco, em definitivo, amanhã à noite. Irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente. Creio que nossa desvelada amiga já poderia ter vindo, no entanto, ao que me parece, a filhinha, que deixará na crosta, reclama certas providências. Entramos. No leito, uma senhora, prematuramente envelhecida, aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital eram visíveis. Cândida, a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo através de fios muito frágeis. Pela doce luz que lhe nimbava a fronte, emitida por sua própria mente, eu lhe observava a grandeza d'alma, o sereno heroísmo. Junto dela, uma jovem, de rosto pálido e corpo alquebrado, acariciava-lhe os cabelos grisalhos, enxugando, de momento a momento, as lágrimas em contínuo fluxo. O assistente indicou-me, explicando: É a filha a despedir-se. Ouçamo-las. Cândida, amimando-a com dificuldade, falava, comovida: Julieta, minha filha, tenha cuidado consigo. Você sabe que, provavelmente, não mais me levantarei. Receio deixá-la entregue aos embates do mundo, sem mãos amigas. A moça trazia a garganta comprimida. O pranto copioso testemunhava-lhe a extrema angústia. A mãezinha, porém, refreando a custo a comoção, prosseguia, generosa. Meus filhos abandonaram-nos. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Noto-a perturbada e mais aflita nestes últimos dias. Tenho a impressão de que o dinheiro não dá para nossas despesas. Que estará acontecendo? Tenho sido tão pesada a sua juventude. Entretanto, permaneço confiante em Jesus. Diariamente rogo ao Senhor não nos desampare. Temo que seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo. E depois de ligeira pausa, em que apertou mais carinhosamente a destra da mocinha, que não aparentava mais de 20 anos, a enferma continuou. Ouça, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As intervenções que sofri foram melindrosas e longas. As contas são gigantescas. E o dinheiro? Tranquilize-me, querida. A moça enxugou as lágrimas abundantes e informou: Não se aflija, mamãe. Temos o necessário. Estou trabalhando. Mas a costura rende tão pouco. Acentuou a enferma em tom desalentado. Oh, não se veste tanto. Além dos nossos recursos naturais, tomei pequeno empréstimo.
Dentro de alguns meses tudo retomará o ritmo normal. Permita-o Deus. Fim do intervalo mais longo, indagou a doente, onde está o Paulino? A filha ruborizou-se e respondeu, acanhada, não sei, mamãe. Não se vêem há muito? Não, tornou a moça, tímida. Desejaria vê-lo. Temo partir de um momento para outro. E não vejo pessoa a quem solicitar assistência para a sua mocidade. Que será de você, sozinha, ao sabor das circunstâncias? O mundo está referto de homens maus, que espreitam o ensejo de flagiciar. Nesse instante, dos olhos lúcidos de Cândida escaparam algumas lágrimas, que me abrasaram o coração. Se eu morrer, minha filha, prosseguiu com tocante acento, não se deixe arrastar pelas tentações. Procure recursos no trabalho digno, não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que a minha viuvez nos deparou dificuldades angustiosas, seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento, mas nunca me arrependi da humildade e do trabalho. Cedo perdi a saúde e muito breve os desenganos me lancinaram o coração, todavia, neste gravato de silêncio e de dor, a paz é a coroa de minha alma e reconheço que não há fortuna maior que a consciência tranquila. Sabe o Senhor os motivos de nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo. De tudo quanto padeci remanesce-me um tesouro, seu devotamento, minha filha. Seu carinho enriquece-me. Morrerei feliz, sabendo que um coração de filha me lembrará na terra com as preces do amor que nunca morre. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil tão somente para comigo, obedeça igualmente a Deus, consagre-lhe amor e confiança. Ele é nosso Pai de infinita bondade e de nós pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Conforme-se, filhinha, com os desígnios divinos, no turbilhão das provas humanas, e não descoroçoe. Ó mamãe! Não prossiga, soluçou a jovem, desabafando-se, não prossiga. Estaremos sempre juntas. A senhora não morrerá. Viveremos uma para a outra, jamais nos separaremos. Acalme-se. Não quero vê-la aflita. Tudo passará, o médico prometeu-me iniciar tratamento mais enérgico. Tenhamos fé. Cândida esboçou triste sorriso, acariciou as mãos da jovem e falou. Obrigada, minha filha. Estou calma e feliz. Olhou, em seguida, os ponteiros do relógio próximo e acrescentou, vá sossegada. O horário de nossa palestra terminou. Beijaram-se, comovidamente. E Julieta, após carinhoso adeus, afastou-se. Sigamo-la, disse Calderaro, atento, devemos assisti-la com recursos magnéticos. Tenho instruções de Cipriana a respeito. Em caminho, o instrutor esclareceu-me a história da agonizante. Enviuvara Cândida muito moça, com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera a amarga renúncia dos bens da vida. Lutara, trabalhara e sofrera, com resignação e coragem. Os filhos varões, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na, buscando centros distantes, por atender a impulsos menos edificantes da mocidade. Perseverou a viúva na existência singela, consagrada à preparação do futuro da filha. Iniciou-a nos trabalhos de agulha, em que a menina se revelou, de pronto, excelente profissional, mas, depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre genitora caiu, extenuada. Hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico, sem resultados apreciáveis. Tão aflitiva se lhe tornou a situação, que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. Exaustas as possibilidades de que dispunha, recorreu a parentes que se esquivaram, cautelosos, apelou para amigos, que se mostraram indiferentes. As despesas, no entanto, cresciam sempre, implacáveis. A costura não lhe oferecia a compensação necessária.
Visitava a mãezinha diariamente, ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu a todas as portas e todas as portas permaneceram seladas. Incapaz de perscrutar aquela situação, em toda a sua profundeza, com a genitora, que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Passou a valer-se da noite, a fim de trabalhar numa casa de diversões, com o intuito exclusivo de agenciar mais dinheiro, cantaria e dançaria, melhorando a receita. Desde então, passou a representar o papel de uma ovelha assediada por feras e, por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, em dada circunstância não logrou furtar-se ao império das sensações. Atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulino a quem a mãe se referira, não teve forças para resistir, aceitou-lhe a proteção prematura. Abandonou a máquina de costura e mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia. Fixou-se, então, no centro de diversões noturnas e, se comparecia a outros lugares, era sempre acompanhada por ele, interessado em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza, qual cavalheiro vaidoso a ostentar uma joia. Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos. Vestia-se com singeleza para a visita diária e, quando se fez acompanhar de Paulino, pela primeira vez, no hospital, apresentou a Cândida na qualidade de simples amigo. As aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Achava-se extenuada, doente. Recordando os exemplos maternos, experimentava atrozes perturbações conscienciais. Os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. A maneira que conquistava alheia a admiração para os dotes físicos, parecia perder a paz de si mesma. Presa de incoercível abatimento, passava os dias e as noites sob os fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até ao fim? Como não se confessar à mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Por outro lado, sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera o ser, buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis e todas as mãos permaneciam cerradas aos seus rogos. Mas, estaria procedendo com acerto. Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Debatia-se-lhe a mente, angustiada, entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. No entanto, concluiu Calderaro, atencioso, as preces maternas acompanhavam-na, através do escabroso caminho. E Cândida não tem sofrido em vão. Colaboradora fiel de muitos serviços e credora de muitas bênçãos. Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro à organização psíquica em desvario. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã, em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fichavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvanecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que, a seu turno, o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próximas da substância cinzenta. Reparava, por isso, na jovem, não somente os olhos rubros e turgidos de chorar, mas também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos. Identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquiano, encarei o meu orientador e perguntei: não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Muito mais do que isto, respondeu Calderaro, sorrindo, a mente desvairada emite forças destrutivas, que, se podem atingir os outros, alcançam, em primeiro lugar, o cosmo orgânico do emissor. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais para ela mesma.
Dotada de distinta educação, raurida ao contato materno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária, a preparação do espírito ilumina invariavelmente. Possuindo, de start, sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sente-se intimamente precipitada escada abaixo. Todos os dias é constrangida, no silêncio, a recordar a exemplificação da genitora, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra desajustada. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentadora habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora, e daí o caos em que a pobrezinha tateia. É suficientemente educada para colher qualquer benefício do meio onde levianamente se projetou e, dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Calderaro interrompeu-se por alguns instantes, à maneira do professor que abre caminho à reflexão do aprendiz, e acrescentou, sereno. Não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica, avizinha-se da loucura com estádios por distúrbios vários, provocados pela disfunção celular. Não somente isto. Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurisia como anticâmara para a tuberculose. Com facilidade será vítima de deploráveis intoxicação do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso. Chegados a este ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou. Mas, a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta o desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e, sempre que possível, pronto nos reergue. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras, então, deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças, de caráter compulsivo, das leis universais. Se a jovem não pode elevar-se a plano superior, como ave ferida pelo tiro de caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, mas Cândida alcandorou-se mais por salvar-lhe a alma. Em vista disto, o amoroso poder de Cipriana agirá esta noite. Calou-se o meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético de nosso plano, subtraindo-lhe certa quantidade de material escuro, segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que levou a efeitos sem obstáculos dignos de menção. Todavia, como deixasse um tanto de tal substância na câmara cerebral, indaguei a causa dessa deliberação. O amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclare. Céu. Tenho instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breves horas será conduzida, junto de Paulino, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Compreendi tudo e, mais uma vez, admirei a ordem imanente na esfera do espírito. Em seguida, conduziu-me Calderaro ao serviço de assistência a um irmão sofredor,
cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta. Por volta das 2 horas, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Esta, fora do mirrado invólucro material, repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. A doente, gozando extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações, tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo. Permutávamos impressões, prazerosamente, quando 2 irmãos de nosso plano penetraram o quarto, conduzindo Julieta e um cavalheiro que identifiquei por intuição. Confirmou Calderaro, esclarecendo. É Paulino, que vem ouvir-nos. Diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos. Ajudados pela assistência magnética dos mensageiros que os traziam até nós, contemplavam-nos a todos, sob forte admiração, relevando, porém, notar que a luz de nossa benemérita instrutora lhes reclamava atenção maior. Sentiam-se humilhados e aflitos. Reconheciam, ali, a presença de alguma coisa do poder celestial. Mantinham-se confundidos e em lágrimas, quando Cipriana se dirigiu ao moço, de maneira particular. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouças com os ouvidos da razão. Escuta. Não supões Julieta digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana como estrada preparatória da eternidade? Que juízo fazes da vida e dos seus sublimes dons? Não partilhes o ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos, que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Dignifica a tua existência de homem, honrando o sacerdócio feminino. Renasceste na terra, guardado por seu devotamento cresceste sob os cuidados maternos, e encontrarás, ainda, na mulher, o vaso dileto para os teus sonhos de paternidade criadora. Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre, por mero impulso de egoísmo e de ostentação? Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo, ante a incerteza dolorosa do porvir da filha. Desperta para os teus compromissos de natureza superior. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impelem a um condenável procedimento? És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtas a responsabilidade santificante? Nesse momento, Paulino, que chorava sob insopitável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que se fizeram claros para nós. Não hesitaria quanto ao casamento, ponderava, raciocinando, todavia, encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Conhecera num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidavam à elevação espiritual. Não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar o matrimônio em bases mais sólidas. Aproximara-se da jovem num clube noturno. Encontrara sem lar. A irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações, porque tornou, firme, após ligeira pausa. Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimentos menos dignos, alimentando segundas intenções. Não lhe conheces, porventura, as preocupações absorventes de filha dedicada. Não sabes que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, proteção e recurso? Enquanto diligenciavas mera distração para a mente ociosa, Julieta vivia humilhações, tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Como absolver a ti mesmo e condená-la? Com que direito chasqueaste a respeitabilidade de uma jovem que visava a tão sagrados objetivos? Haverá vileza no sol quando seus raios incidem no pântano. Será culpado o lírio que adereça um cadáver. Paulino, sacode a consciência adormentada pelas facilidades humanas. Ainda não sofreste quanto devias, para santificar e amar a vida.
Não desprezes o ensejo que se te oferece. Coopera no resgate de jovem mulher que te não surgiu no caminho por mero acaso. O amor e a confiança não constituem obras de improviso, nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Não te aproximarias de Julieta, com tamanho apego, se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Dedica-te a ela, salva-a da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposo, honrando a vida, antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invencíveis. É mais nobre dar que receber, mais belo amar que ser amado, mais divino sacrificar-se que extorquir alheios sacrifícios. Não te cosmoça a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes de regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Vem a nós, Paulino. O Senhor abençoar-te-á o gesto digno. Amanhã Cândida viverá as horas derradeiras da atual existência. Dá-lhe a paz, restitui-lhe o bem-estar, pelo muito que se mortificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permitas que o amor se perverta em tua alma. Santifica-o com a responsabilidade, fortifica-o com os teus dotes naturais e a providência estará ao teu lado por todo o sempre. Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiam raios de safirina luz, envolvendo o rapaz integralmente. O cavalheiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando-a, reconhecido, e declarou: Recebo a vossa palavra como se fora a de minha Mãe Celestial. Fazei de mim o que vos aprouver. Estou pronto. Cipriana depositou Cândida no invólucro físico, afetuosamente, e dirigiu-se ao jovem par, acrescentado: Que o Pai nos abençoe a todos. Julieta e Paulino foram reconduzidos ao aposento do qual tinham vindo e nós, de nossa parte, dilatamos a permanência no quarto da enferma, em auxílio ao processo desencarnatório. Às 8 horas da manhã, Cipriana suprimiu-lhe a maior parte das forças. Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois do meio-dia, seguindo-se-lhe Paulino, visivelmente comovido. Que belo que é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. Como haviam procedido nas horas de sono carnal, assim, ao observarem a venerável senhora em plena agonia, ajoelharam-se ambos, lacrimosos, quase na mesma posição de horas antes. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe, com dificuldade, embora Cipriana lhe não deixasse fugir as energias, mantendo a destra luminosa sobre a sua cabeça. A agonizante comentou, comovedoramente, a angústia que lhe torturava o espírito. Receava deixar a filha inexperiente no mundo, à mercê das tentações. Apelava para o cavalheirismo de Paulino, que a não deixou terminar. De olhos rasos d'água, colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda, confortando-a. Dona Cândida, disse, atencioso, não fale mais nisso. Amanheci hoje com um propósito irremovível, Julieta e eu nos casaremos, dentro em poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso, antes que qualquer circunstância interfira por empecer nossos desejos. Fique, pois, descansada. A partir de agora, sou também seu filho. A agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se, enquanto Paulino colava o rosto aos seus cabelos prematuramente encanecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhes uniu as mãos, num gesto simbólico, osculando-as enternecidamente. Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abririam entre nós, para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. 7. Processo Redentor. Retirando-nos do hospital, em a noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou: Não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à prezada enferma absorvera-nos algumas horas.
Nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual, neste sentido, é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, mormente em se tratando da invasão da sífilis na matéria cerebral, reportamo-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo, aos milhares por semana. Nas esferas imediatas à luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária, em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço, neste particular. Se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física, se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais, confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. A crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento, falta-lhe pessoal adequado. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca, abrigando, em seus ramos refertos de teorias e raciocínios, as inteligências encarnadas, a religião, subdividida em numerosos setores, dá a ideia de erva raquítica, a definhar no solo. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência, o segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. À vista disto, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram, em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada, é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que, se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente, somos, em humanidade, uma só família. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro, indaguei, curioso. Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Não, explicou o interpelado, o senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias, quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Dispunha-me a formular certa pergunta, oriunda de velhas concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo minha ponderação prestes a exprimir-se, acrescentou, calmo. Não aludimos, aqui, a orações ou a aspirações de correntes idealísticas determinadas, o dístico não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas, ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais, em favor da vida melhor. A essa altura das lições que eu recebia em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples, que se distinguia pelo jardim bem cuidado, em toda a volta. Temos, aqui, disse-me, o instrutor, indefesso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes.
Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando, prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado, valemo-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Admirando a ordem instituída para os quefazeres de nosso plano, e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico. Em rápidos minutos achávamo-nos em pequena câmara, onde magro doentinho repousava, choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova, informou Calderaro, indicando-o, não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana, psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível, a cumprir severa pena, lavrada, em verdade, por ele próprio. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes, muitas, contudo, seguiram-no, obstinadas, anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas, em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate, conseguiu, assim, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva, em cujo processo se encontra, faz muitos anos. A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais, próprios da esfera sub-humana. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro, todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se, sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem interminas, mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados, à maneira de potências desequilibradas, sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade, e o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, à altura da região em que localizamos as energias motoras, é que os adversários implacáveis, apegando-se a ele, através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos, permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: compreendeste? Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou: espiritualmente, este pobre doente não regrediu.
Mas o processo de evolução, que constitui o serviço do Espírito Divino, através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Semeou o mal, e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o Pai lhe conferira, concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. Presentemente, já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se de amoroso coração materno, que o auxilia a refazer-se, ao término de longo curso de regeneração. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando Calderaro veio ao encontro de meus desejos, continuando. Também os míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é um remanescente do crime. São náufragos na derradeira fase de salvação, após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos, por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre, por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refulgirá o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade, largará ele, qual pássaro feliz, este mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa, vestalina senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Mal terminava Calderaro as elucidações, quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse contato. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia, através das mãos, estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Dirigi ao assistente um olhar interrogativo, e Calderaro informou. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro, no córtex abrigamos as sugestões do presente, e no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, ralando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. O doentinho, da aflição em que se mergulhara, passou às contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente, e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronicificou-se, pela repetição desta ocorrência milhares de vezes, em quase 200 de anos. Fez intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo. Fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, seu padrão de comportamento é efetivamente sub-humano. Volta a viver estados primários, dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos.
Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico, ou a hipoglicemia, provocada pela invasão da insulina, constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. A bem dizer, é de notar que esse recurso às reservas profundas do cosmo psíquico não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a aborrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. É que, desde remota antiguidade, compreendeu o homem, intuitivamente, que a maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. E, em nosso campo de observação mais clara, podemos admitir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei.